Você sabia que a análise gráfica é uma das melhores formas de analisar o mercado financeiro? Com ela visualizamos o histórico de preços em busca de padrões e a partir disso determinamos nossas entradas em operações na bolsa de valores. Nesse vídeo eu vou te explicar o que, quem é adepto a esse tipo de análise utiliza e também dicas de como você pode aderir a esse tipo de análise e utilizá-la no seu dia a dia, na sua carteira de investimentos. Oiê, eu sou a Paula Reis, mais conhecida como a Mulher Trader. Sou trader, analista CNPI e professora de análise gráfica. Se você quer aprender mais sobre trade e bolsa de valores, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações no momento em que cada vídeo vai ao ar. No mercado financeiro, utilizamos a análise técnica, que é a análise gráfica, ou a análise fundamentalista, que utiliza de dados financeiros e de mercado para avaliar se aquela empresa apresenta bons fundamentos que faça com que o investimento dela seja algo atrativo para o longo prazo. Uma grande confusão é pensar que você precisa escolher uma das duas análises, quando na verdade a combinação delas é o que os maiores investidores fazem e é o que vai te trazer mais autonomia na tomada de decisão na sua carteira de investimentos. Bom, sem mais delongas, aqui eu vou te mostrar as principais ferramentas do gráfico e como ele pode ser usado de forma simples. Aqui eu estou com um gráfico aberto do mini índice, para a gente observar um pouquinho dos movimentos do Ibovespa, mas o que eu quero que você veja é cada característica e cada detalhe do gráfico, tá? A primeira delas é o próprio candle. Cada candle tem a sua formação dependendo do tempo gráfico que a gente escolheu. Aqui eu estou no gráfico diário do índice Bovespa. Então a gente consegue ver como que ele variou na data de hoje, na data de ontem e por aí vai. Cada candle é referente a um dia. Se a gente altera para o gráfico de 60 minutos, automaticamente eu já tenho mais candles na minha tela, porque a cada uma hora a gente tem a formação de um candle. Então aqui o pregão ainda está aberto no dia de hoje e a gente vê os últimos candles que ele formou durante esse pregão. O candle, velas em inglês, nos mostra exatamente a movimentação de todos os players do mercado, todas as pessoas que estão comprando, vendendo, aí entram também as instituições, os fundos de investimento e quando eles têm algum momento em que o preço marcou um topo, igual aqui, neste candle que eu estou com um cursor em cima, mas rapidamente muitas vendas entraram, puxando o preço para baixo novamente, a gente precisa ter um histórico dessa movimentação. É aí que o candle marca um pavio. Então, como as velas, cada vez que a gente tem esses riscos acima ou abaixo do candle, a gente está marcando justamente o momento que o preço chegou até lá, mas muitas vezes até com bastante volatilidade, ou seja, muitas operações começaram a ser feitas, tinham muito interesse ali também de venda naquele mesmo preço, aqui no caso desse daqui, na máxima de 125.840, e essas operações vendidas fizeram com que o preço viesse mais abaixo. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente observar exatamente a formação desse candle agora. Ele é um candle negativo e a gente pode ver isso também pela cor dele, que é vermelha. O candle anterior estava verde porque ele variou até o fechamento dessa uma hora que ele representa positivamente. E veja que ele teve sim uma máxima acima do corpo aqui do candle, que foi em 125.375 e depois ele começou a cair. Agora está em 125.200, marcando aqui, inclusive, uma mínima até inferior. Então, cada vez que ele atinge uma máxima ou uma mínima, porém ele volta, ele vai marcar esses pavios. Indo para um gráfico de 15 minutos, um tempo gráfico inferior, a gente consegue ver até essa briga um pouco mais clara dos comprados e vendidos nas pontas dos pavios. A gente tem que pensar o seguinte, imagina um cabo de guerra, sabe aquela brincadeira de cada time segurar uma corda numa ponta? Se quem está comprado está puxando para um lado para que o preço vá para frente,
os vendidos também estão empurrando para que o preço caia. Então é mais ou menos isso. Sempre que você vê um candle, você vai lembrar que é a representação da força dessas duas pontas do mercado, os comprados e os vendidos. Quando a gente tem candles com um corpo bem definido, como por exemplo esse daqui, que teve uma variação total de mais de 200 pontos, a gente diz que ele é um candle de força, porque ele puxou o preço de uma forma mais abrupta para baixo. E quando a gente tem candles menores, que praticamente não tiveram corpo, como esse daqui, ou esse também, ó, bem pequenininho, são os que a gente chama de doji. Inclusive, cada candle tem um nome, tá? Mas, por enquanto, nesse primeiro vídeo, vamos só se atentar a essa questão das forças. Quando a gente tem dojis ou candles com muito pavio, significa que essa briga que eu te expliquei entre os comprados e os vendidos foi maior. Além dessa leitura mais detalhada dos candles, uma outra coisa que a gente utiliza na análise gráfica é observar qual que é a tendência do mercado. Então, a partir do preço que ele está agora, qual é a possibilidade? Ele está numa tendência de alta ou ele está numa tendência de baixa? Indo novamente para o gráfico diário, onde cada candle representa um dia, fica claro a gente observar que aqui os 140 mil pontos do mini índice foi um topo e a partir dali ele está operando em tendência de baixa. Por quê? Cada vez mais ele faz topos e fundos descendentes. O preço a partir dali começou a cair e por mais que ele faça um fundo, ele volte a buscar um preço um pouquinho acima, logo mais ele tem um fundo descendente daquele último. Então isso a gente só vai ter uma análise de que vai mudar, de que ele está entrando numa tendência de alta, quando ele fizer o contrário. Ele marcar um fundo, igual agora, ele teve um fundo aqui no mês de abril e ele está revisitando esse fundo exatamente no momento que eu gravo esse vídeo. Só quando ele fizer um topo ascendente. Então, passar a ter topos e fundos ascendentes, né? Sair daqui e começar um zigue-zague acima. Então, olha como é importante a análise gráfica, né? Você não vai precisar ter de cabeça os movimentos e lembrar o que aconteceu no mês passado. Aqui fica bem nítido, simplesmente por uma linha de tendência traçada, que a gente teve um topo aqui e estamos operando nesse canalzinho de baixa a partir de então. Além disso, já que estamos falando de histórico de preços, uma coisa que você vai lembrar também lá da época de escola é o quê? Estatística, né? A partir do momento que a gente observa padrões, ou seja, quando que ele marcou um topo, como que ele se comportou, né, a partir desse topo, qual o volume financeiro que ele teve nesse momento que o preço esteve aqui nesse topo histórico, tudo isso a gente passa a observar e a gente consegue determinar e fazer estudos estatísticos a partir disso. Mas, de novo, você também não vai precisar, a partir da análise gráfica, fazer tudo isso na mão ou com a sua memória. Você pode muito bem utilizar de indicadores. Os indicadores nada mais são do que fórmulas estatísticas, até alguns algoritmos mais avançados, que geram informações relevantes para você tomar a sua decisão. Aqui, por exemplo, eu tenho o volume financeiro, que eu utilizo bastante, porque cada vez que ele está num momento igual aqui, que a gente chama de um suporte, justamente porque ele já visitou essa região e a partir daqui ele subiu. Então, no momento que ele está aqui num suporte e ele começa a ter maior volume, significa que muitos players estão fazendo compras aqui nesse suporte. E pode ser que a partir dali a gente tenha uma nova alta. Então, sempre que a gente tem um acréscimo de volume, significa que a demanda, né, está aumentando conforme essa oferta. E por isso é sempre relevante aqui para a nossa análise. Além disso, um indicador que é muito comum são as médias móveis. Então, clicando aqui nos indicadores, vocês vão ver que tem dezenas para a gente estudar, se aprofundar, escolher qual que é o melhor para você, qual que se encaixa mais até na sua necessidade, na sua forma de fazer a leitura do gráfico.
Aqui, a média móvel, eu coloquei uma de 9 períodos, ela faz justamente o cálculo da média de preços e já vai marcando aqui no histórico onde que está a média de negociação da maioria dos players aqui nesses candles. A gente chama a média móvel e alguns outros indicadores como rastreadores de tendências. Por quê? Ela sempre vai nos mostrar aqui abaixo dos candles quando a gente está numa tendência de alta e ela também facilita a gente observar quando estamos numa tendência de baixa, justamente porque ela vai marcando essa tendência aqui no gráfico para nós. E a gente pode trabalhar com médias de diversos períodos. Aqui o cálculo está sendo feito de 9 períodos, mas a gente pode utilizar de 20, de 200. Também tem várias estratégias que utilizam diversos períodos para chegar numa conclusão daquela análise e definir se você vai fazer uma compra ou uma venda a partir daquela média. Eu sempre digo que a análise gráfica foi um divisor de águas para mim, porque até então, por muitos anos, por mais de 10 anos, eu sempre utilizei análise fundamentalista. Mas num dado momento, principalmente como investidora de bolsa, eu senti a necessidade de entender os preços, de avaliar se aquele preço estava em tendência de alta ou de baixa, se era o melhor momento de comprar, ou se eu podia esperar um suporte, um local ali que seria mais forte para que todos os players também comprassem e fizessem com que o preço subisse e eu tivesse lucro naquela operação. Por isso que ela é tão apaixonante e ela dá tão certo, principalmente para nós traders, porque ela nos dá uma gama de informações que fica bem fácil de você definir não só o seu preço de entrada, mas também quantos por cento de lucro que você vai buscar e qual vai ser o máximo de perda que você vai suportar caso o mercado venha contra a sua operação. Eu sei que parece muita informação de início, mas com certeza você já viu que o gráfico não é um bicho de 7 cabeças, ele é bem mais simples do que a gente imaginava lá atrás, não é não? E claro, você não vai conseguir fazer as suas operações sozinho na primeira vez que você abrir a plataforma e abrir o gráfico. Mas aqui é justamente um convite para a gente iniciar os estudos do gráfico, entender os movimentos do mercado e a partir dele começar a tomar suas decisões. Se você gostou desse vídeo, saiba que aqui a gente tem uma playlist com mais detalhes, mais explicações para você que está começando, inclusive de análise gráfica. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação e sempre que a gente tiver um vídeo novo, você já ficar aqui antenado para estudar comigo. Te espero na próxima então. Até mais e bons trades!